Atualização. A imprensa desta segunda-feira, já estávamos aqui a falar sobre algumas das notícias, mas há uma que é incontornável. Muito bom dia, José Bordão, politólogo. Uma que é incontornável tem a ver com os resultados eleitorais deste domingo. Fazem manchete em todos os jornais desta manhã uma vitória relativa, com a maioria relativa de José Sócrates. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu começaria pegando na primeira página do Jornal Notícias. Negociação absoluta. E, efetivamente, é isto que eu acho que vai acontecer. Todos os partidos subiram, só o PS desceu. Temos um Parlamento mais fragmentado. A única possibilidade de coligação à esquerda é PS mais CDU mais Bloco de Esquerda, que eu creio que não vai ser possível. O Bloco Central, penso, também está completamente fora de questão. Talvez com o CDS-PP, mas mesmo assim também não acredito que isso aconteça, até porque os partidos divergem muito, a menos que se entendessem, porque o governo... Não seria inédito, não seria aliás, inédito, na história recente. Não seria inédito, mas há muitas coisas que os afasta e acho que dificilmente conseguirão conciliar. Por exemplo, a questão do TGV, do novo aeroporto, as autoestradas, a nova ponte sobre o Tejo, o rendimento mínimo, a questão das leis penais, portanto são de facto questões em que os partidos chocam e que dificilmente chegarão a consensos. Daí que eu acho que o Partido Socialista vai optar por fazer acordos pontuais à esquerda e à direita. E isso é possível, ou seja, haverá governabilidade nesse registro? Eu penso que sim. Tudo depende do sentido de responsabilidade também dos partidos, da chamada oposição, que é uma palavra que eu detesto, mas tudo depende, obviamente, dos outros partidos. Mas, dada a crise económica que o país vive, dado o período eleitoral em que estamos a atravessar, de formação de governo e depois novas eleições do Presidente da República, aquelas questões de não pode dissolver o Parlamento 6 meses antes, 6 meses depois, enfim, penso que o Governo tem condições, obviamente, para chegar ao fim dos 4 anos. Já temos no historial da jovem democracia portuguesa, temos um historial de governos de minoria e que cumpriram o seu mandato, portanto não vejo porque também não pode acontecer. Num governo com essa capacidade de gestão, percebe-se que os poderes do Presidente da República serão naturalmente reforçados ou não? Ser um bocadinho forçados nesse sentido, que poderá de alguma forma pressionar um pouco, mas também não nos podemos esquecer, e isso também acontece nas eleições para a Presidência da República. Normalmente os presidentes no primeiro mandato são menos interventivos e menos impositivos, precisamente porque querem ser reeleitos. E é no segundo mandato normalmente tornam a vida Se revelam, exatamente, é isso mesmo. E não creio que o Presidente, obviamente, como já disse várias vezes publicamente, vai tentar, obviamente, consensos para formar uma maioria estável na Assembleia da República, mas não sendo possível, obviamente, que será um governo minoritário, que sinceramente eu creio que é o que vai acontecer. Nós olhando para os resultados, como já disse, nós praticamente temos todos os partidos a subir, embora o PSD praticamente mantenha a votação. Há vencedores e vencidos nestas eleições, tendo em conta as expectativas e os números concretos? Como é óbvio, em eleições há sempre vencedores e vencidos, apesar de às vezes o discurso dos líderes partidários não seja esse, obviamente, não querendo admitir a derrota, ou a vitória admitir sempre, perdão, a derrota não a quer admitir, ou seja, o Bloco de Esquerda e a CDU claramente tinham perspectivas de subir mais do que o que subiram, efetivamente isso não aconteceu, o CDS não existia a perspectiva de crescer tanto e foi de facto o partido que mais cresceu dos partidos pequenos. Depois o PSD, muito aquém, aqui há uma semana e pouco atrás, havia sondagens que estavam um empate técnico. Eu cheguei até a fazer um estudo em que demonstrei que o partido mais votado, em caso de empate técnico, podia perder as eleições. Se por acaso o PS estivesse perto de 2% de votos a mais, com a distribuição dos mandatos, poderia mesmo assim perder as eleições face ao PSD. Mas de facto isso não aconteceu e ainda bem, porque senão seria uma questão muito complicada para o Presidente da República resolver. Mas, efetivamente, nesta última semana, o PS destacou-se em termos de sondagens, que depois se vieram confirmar no dia de ontem e venceu com 7% de diferença. Um outro dado que também acabou por ser surpreendente, sobretudo porque ontem, ao longo do dia, foi-se alimentando a expectativa que a abstenção descesse. Surpreendeu este número? Não me surpreendeu. E já agora aproveito, a questão da abstenção, nós em Portugal, regra geral, na nossa sociedade somos um país muito mal organizado, e em termos de dados estatísticos, muitos deles, a esmagadora maioria, não são fiáveis, e o caso da abstenção muitas vezes é uma falácia. Por acaso, ontem isso não aconteceu e hoje também não está a acontecer muito. Aconteceu um bocadinho, não muito, face ao que já tem acontecido anteriormente. Vou-lhe dar um exemplo, nas europeias de 2009,
desde o Presidente da República, o Vital Moreira e outras individualidades vieram falar na preocupação que foi o aumento da abstenção. A abstenção não aumentou nas europeias. Houve mais 165 mil pessoas a votar em 2009 do que em 2004. A diferença foi que houve uma alteração da legislação e pessoas que não estavam recenseadas, que tinham 20, 30, 40 anos de idade e que nunca se recensearam, passaram a recensear-se, e jovens de 17 anos passaram a fazer parte dos cadernos eleitorais. E nestas eleições, se reparar nos números também, a abstenção em termos percentuais, por esta razão, face a 2005, subiu significativamente. Mas em termos numéricos, e ainda falta os dados da imigração, estamos a falar de uma diferença de 40 mil votos, 40 mil eleitores que foram votar, que não é muito significativo. Ou seja, a abstenção realmente subiu, mas muito ligeiramente, face a 2005. Será com certeza interessante estudar, e penso que isso é possível, perceber como é que reagiram os cerca de 700 mil novos eleitores que votaram pela primeira vez agora. É possível ter informação de se os jovens foram votar ou não? É possível, não nesta fase, mas daqui a mais alguns dias ou semanas é possível retirar uma série de dados sobre isso. Depois, há os inquéritos pós-eleitorais, nomeadamente que o Instituto de Ciências Sociais faz, em que pode oferir alguns dados interessantes sobre estes novos jovens, estes novos jovens eleitores. Já agora, isso me permite, e por causa da questão da abstenção, eu ia falar na questão dos eleitores fantasma, que foi um estudo que eu fiz com o meu colega Luís Teixeira, em que nós estimamos que existem 930 mil eleitores fantasma em Portugal. Poderá ser mais 100 mil, poderá ser menos 100 mil. Significa o quê, exatamente? Significa sobretudo pessoas que já morreram, que ainda fazem parte dos cadernos eleitorais. Isto num círculo nacional único, como existe agora nas eleições para o Governo Regional da Madeira, existir eleitores fantasma ou não faz grande moça. Mas numas eleições competitivas, como se previam estas, o facto de existir eleitores fantasma significa que há distritos, círculos eleitorais, que são os distritos que podem ter mais mandatos. Imagine, como foi agora o caso, Viana do Castelo e Madeira, que são tendencialmente, sobretudo a Madeira, círculos mais de direita, deveriam ter menos um mandato para o Porto e para Setúbal, que são círculos tendencialmente mais de esquerda. Ou seja, em caso de empate em termos eleitorais, isto poderia ditar um vencedor errado. E para eliminar os cadernos eleitorais, de facto, tem que ser feito um esforço maior, e nomeadamente se tivesse um círculo nacional único, isso seria corrigido. Isto acontece porque também grande parte das dotações orçamentais das freguesias e das câmaras vêm do Orçamento de Estado e são calculadas com base no número de eleitores. É óbvio que muitas freguesias e muitas câmaras pequenas não têm interesse em limpar os cadernos eleitorais porque isso significa menos financiamento. E principalmente é essa a razão. E vai-se arrastar certamente. Vai-se arrastar certamente, infelizmente. Passamos para outro tema, até porque o tempo urge e estamos já quase no fim. Um tema que lhe chamou a atenção tem a ver com a educação, que vem precisamente no Público. Página 25. A notícia, o título é: os estudantes gostam da escola como local de convívio, mas não de trabalho. Isto faz-me lembrar, de facto, problemas graves que Portugal vive ao nível do ensino. Há muita falta de respeito na escola, muita falta de disciplina, uma diminuição drástica ao longo dos anos do grau de exigência para com os alunos. Há alunos a passar com 7, 8 negativas, o que eu acho inconcebível. As crianças, por sua vez jovens, e depois já na idade adulta, saem do ensino para o mercado de trabalho muito mal preparados, e isso é dramático para o país em termos de fatores de competitividade. Eu faço gestão, portanto eu sou gestor de uma organização com 100 colaboradores, e muitas vezes é difícil contratar pessoas competentes, pessoas empenhadas e com um bom grau de conhecimento, porque de facto muitas vezes também colocamos estágios profissionais e de facto temos bons recursos, mas outros recursos fazem do local de trabalho uma espécie de prolongamento da escola, em que se eu não fizer esta tarefa hoje, fica para amanhã, porque é um bocadinho como na escola, se eu não entregar o trabalho a tempo e horas, o professor não se importa que eu entregue mais tarde. Portanto, essa cultura de facilitismo arrasta-se ao mercado de trabalho? Arrasta-se, isto é dramático para as empresas, e a falta de competitividade que os nossos recursos humanos têm no trabalho traz muitos custos ao país, e isso também explica a falta de produtividade e a falta de competitividade que nós temos em relação aos nossos congêneres europeus e mundiais. Temos um minuto. Chamou-lhe a atenção um editorial do Correio da Manhã, do diretor adjunto. A questão do desemprego, que estima-se que já vai perto dos 650 mil novos desempregados, é dramático para o país. Era importante tomar medidas no sentido de criar mais emprego.
Neste caso, acho que se estão a tomar medidas. Eu queria alertar para isso. Eu queria pedir ao Governo para rever o novo Código Contributivo que vai entrar em vigor a partir do próximo janeiro e o novo Código do Trabalho a partir de 2011. Isto significa cerca de mais 8 a 9% de encargos com o trabalho para as empresas. Numa situação económica difícil que nós vivemos, eu estou em crer que isto vai criar mais desemprego, as empresas vão se contrair mais na contratação de pessoas e provavelmente vai levar a que algumas empresas tenham que encerrar portas. Infelizmente. Infelizmente. José Bordão, foi um prazer tê-lo nesta revista de imprensa. Muito obrigado. Nós voltamos com toda a informação essencial à hora certa, daqui a 30 minutos. Até já.